Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o episódio número 90 do podcast Aprender e Ensinar. Eu que achei que não ia ter conversa nem para 2 episódios, estou no episódio 90, é o ano 2025 e eu quero começar agradecendo quem escutou carinhosamente, os nossos ouvintes amados que escutaram o episódio número 89. Quero agradecer a assídua frequentadora e publicadora dos episódios, replica, espalha, compartilha, multiplica, minha querida Aline. Aline, muito obrigada mais uma vez. A gente já fica esperando que você vai fazer uma postagem dizendo que está escutando o Aprender e Ensinar. E também queria agradecer a Gêmina, que passou lá no nosso Reels, no Instagram, e deixou uma mensagem agradecendo que ela entendeu melhor agora qual é a diferença de fazer uma pós-escrito, fazer uma pós-lato sensu. Se você não escutou esse episódio, está na dúvida, é um baita episódio para você aprender, entender onde que você fica nessa história. Mas hoje, no episódio número 90, eu preparei algo especial nesta temática de começo de ano. E uma coisa que eu queria iniciar dizendo é que você não perde por esperar. O episódio está especialíssimo, tem livro, tem citação, tem artigo científico e tem professor e aluno, como sempre no episódio do Aprender e Ensinar. E eu quero começar esta sessão, este episódio número 90, dizendo que muitos professores, quando chega o começo de ano, a gente começa a se perguntar como é que vai ser a turma, se vai ser legal, se não vai, se vai emplacar ou se vai ser devagar, como é que tá essa geração, estão animados, estão desanimados, vão engatar com as aulas, não vão, a gente vai se curtir, não vai. É sempre uma expectativa para nós todos. Às vezes a gente até conhece a turma e às vezes, acredite, isso não é bom, a gente já vai com o pé atrás. Em outras vezes, não, é feito conhecer alguém que você tem que se relacionar, que vai passar ali um semestre inteiro com aquele grupo de alunos, e a gente, assim como os estudantes, sofre de uma baita expectativa. E é pensando nesse professor, nesses alunos que vão começar a se encontrar agora. Hoje mesmo começou aqui os estágios da fisioterapia, e os alunos vão se encontrar com novos supervisores, novas pessoas que vão estar trabalhando no processo de aprendizagem deles. E nós também ficamos numa super expectativa, como que a gente pode aproveitar melhor esses primeiros dias de contatos, aluno, professor, para criar relações que vão potencializar o engajamento do estudante em sala de aula. É este o tema do podcast Aprender a Ensinar. Como é que a gente constrói esse início de contato professor-aluno, aluno-professor, para a gente conseguir mais engajamento, mais aproximação com os estudantes e, com isso, passar um semestre menos estressante. Então, não pergunto para esperar, o episódio está muito bom. E eu quero começar já com um dado estatístico muito curioso. O pessoal que é da cardio vai saber do que eu estou falando, mas eu sei que tem muita gente da ortopedia escutando, então vou dar uma base teórica para vocês entenderem do que eu estou dizendo. Tem uma teoria na cardio
que chama teoria polivagal. Ela estuda os níveis de estresse e de risco cardíaco a depender da variabilidade da frequência cardíaca. E como tudo no corpo, e se você não sabe esse rolê, tem que escutar os episódios do do nosso podcast principal, né, variar no nosso corpo é bom. A gente fica esperando padrões muito fixos, esses padrões muito fixos, eles não são ideais, não são legais. Então o que que eu quero dizer? Tem que variar. E isso acontece também no nosso coração. A depender da variabilidade da frequência cardíaca, a gente é mais ou menos saudável. E ter baixa variabilidade de frequência cardíaca implica em maior risco cardiovascular. É basicamente isso, tá, gente? Lembrando, eu também não sou da cardio. E aí eu encontrei um estudo que fala a respeito dos níveis de estresse de professores e eles medem esses níveis de estresse a partir de frequência de variabilidade, perdão, a partir da variabilidade da frequência cardíaca. E aí vou contar aqui um pouco do que tem nesse trabalho. Eles mediram continuamente as frequências cardíacas e a variabilidade de 42 professores aparentemente saudáveis em um dia de trabalho e um dia de lazer, usando um eletrocardiograma. E aí eles conseguiram capturar 4 palestras consecutivas dadas pelo mesmo professor num mesmo dia e também codificar alguns observadores para ficar dentro da sala de aula com esses professores, anotando o comportamento dos alunos dentro dessa sala de aula. E aí, esses códigos mostravam se os alunos tinham comportamentos agressivos em relação ao professor, e depois eles confrontaram os dados de variabilidade cardíaca de professores com o comportamento de estudantes. Uma pesquisa bem interessante. E aí, o que eles perceberam? Eles perceberam que existia um aumento de frequência cardíaca com diminuição da variabilidade, portanto, mais pressão no sistema, menos flexibilidade de ajuste durante os dias de trabalho, em comparação aos dias que o professor estava em lazer. Eles também perceberam que esses marcadores de estresse apareciam de maneira antecipatória nas aulas. Então, antes do professor entrar em sala de aula, a frequência cardíaca já aumentava e a variabilidade já começava a cair. E o período do almoço era insuficiente para que ele retornasse estes parâmetros fisiológicos aos níveis daqueles observados no dia de lazer. Eles também observaram que no momento das agressões, né, daquelas situações conflituosas dentro de sala de aula, os professores tinham ainda mais reduzida a sua flexibilidade de ajuste de frequência cardíaca, ou seja, a variabilidade da frequência cardíaca caía ainda mais, principalmente durante estes eventos de comportamento conflituoso dos estudantes dentro de sala de aula. E aí, a gente já começa a entender como, para o professor, estar num ambiente conflituoso é prejudicial, certo? E é lógico, gente, os conflitos dentro de sala de aula, eles são vários. A gente está falando de gerações diferentes, a gente está falando de vidas, experiências diferentes, perspectivas de utilidade do conhecimento diferente. Então, eu tenho plena noção de que não é todo mundo que está na minha sala de aula que está super interessado no tema. Então, aquele ambiente é um ambiente de relacionamento de pessoas e toda vez que a gente se relaciona, a gente está sujeito a situações conflituosas. Então, esse é o primeiro panorama, porque a gente fala bastante a respeito de como os estudantes se sentem em relação aos professores por conta de uma hierarquia que é estabelecida aí pelo tempo de formação, pela necessidade do professor ter que avaliar o estudante, mas é interessante também a gente ver que o ambiente conflituoso de sala de aula também afeta, inclusive fisiologicamente, os professores.
Então, essa é um panorama que eu queria trazer para a gente começar essa conversa. E outra coisa que é importante a gente dizer é que quando você conversa com os professores, a gente percebe que todo mundo gostaria de ter salas de aula mais eh, engajadas, estudantes muito engajados e menor relação conflituosa. É lógico, acho que todo mundo quer ir para o trabalho ou para a escola, para a faculdade, para ir para um ambiente mais gostoso, mais tranquilo, e e então assim, para que não fique aquela ideia de que o professor sempre vai para a sala de aula querendo ter uma hierarquia muito estanque ou qualquer coisa assim, certo? E aí, eh tem uma série de trabalhos na literatura mostrando a importância da boa relação interpessoal estudante-professor para aumentar o engajamento e a aprendizagem. Então vamos lá. Professores não querem ter salas de aula disfuncionais, conflituosas. O professor sofre fisicamente, fisiologicamente com o estresse. O estudante também sofre com o estresse de sala de aula ou com baixo engajamento. Escolas onde o engajamento é menor, salas de aula onde o engajamento é menor, o estudante tem níveis de aprendizagem mais baixo e também tem maior risco de bullying ou de desconforto dentro de sala de aula. Tem uma série de pesquisas também já mostrando isso. E como a gente está indo para esse momento de começo de ano, de se encontrar, eu queria, comentar algumas coisas que eu gosto de fazer, mas que eu também acho que são interessantes e não são ideias, vozes da minha cabeça. Eu vou comentar a respeito de algumas estratégias que eu li neste livro aqui, dos irmãos Chip and Dan, acho que é Heath. Eu nunca vou saber falar certinho, o sobrenome deles, mas eles são conhecidos já no meio do pessoal que lê, pelo livro que chama Ideias que Colam, e esse aqui é um livro que chama O Poder dos Momentos. É outro livro muito interessante deles. Os 2 eles trazem, um foi empresário, o outro é psicólogo, e eles trazem essas pesquisas que juntam esses 2 universos para mostrar como a gente, lida com situações que envolvem você ensinar, aprender, se conectar com as pessoas. E esse livro aqui dele, eu já tirei várias ideias boas para coisas do meu laboratório, do meu time de trabalho, e hoje eu vou comentar especialmente uma parte desse livro, que é a parte que fala a respeito de conexão. Então, eles acreditam que os momentos que criam senso de pertencimento, orgulho, aqueles momentos que criam situações de conexão ou de despertar para algumas coisas, os insights, esses 4 momentos, eles são muito importantes e são marcantes nas relações. Então vou repetir, né, momentos em que você, eh se sente parte de um grupo e aquele grupo está criando coisas incríveis, então momentos de orgulho, situações de vida real em que você tem insights, pontos de virada ou eh, de descobertas, de autoconhecimento, que são os momentos de insight, os momentos de elevação, aqueles momentos em que as pessoas ganham um nível de reconhecimento, em que elas vencem dificuldades. E, por último, os momentos de conexão são momentos importantes nas relações interpessoais. E eu vou destacar especialmente tópicos do livro que ele fala a respeito dos momentos de conexão, porque eu acredito que este momento inicial do semestre, do ano, ele é muito importante para que a gente estabeleça essas relações que vão deixar a sala de aula mais
agradável, frutífera para professores e alunos. É disso que estamos falando neste episódio exatamente. Então, quero falar com vocês de quão cruciais são o estabelecimento de conexão entre professor e aluno, e principalmente nesse momento inicial, esse quebra-gelo, da importância dele criar um ambiente de segurança e acolhedor para os alunos. Em geral, professores preparam os primeiros dias de aula, mas principalmente o primeiro dia de aula, para mostrar o calendário da disciplina, as datas das provas, como os alunos vão ser avaliados, qual é a referência bibliográfica que vai ser adotada nesse semestre. E é lógico, tudo isso é importante para dar contexto, para começar a colocar o estudante a par de quais são as regras do jogo naquela disciplina, mas isso tudo é extremamente burocrático, e também são regras, né, em que os alunos normalmente têm que atender, e o professor que coloca estas regras. Eu não quero dizer de forma nenhuma que não seja o professor responsável por dar o tom da sala de aula dele, não se trata disso. Eu acho importante que o professor tenha em mente quais são as estratégias de avaliação, que os alunos realmente recebam a agenda das provas, as referências bibliográficas, que eles entendam que conteúdo cai em cada prova. Tudo isso é muito importante, mas também é muito burocrático. A gente está falando de um grupo, por exemplo, na minha sala de aula, de 60 novos alunos, que eu não os conheço, eles não me conhecem, no máximo ouviram falar de mim pelos veteranos, ou me viram passando pelos corredores, ou então me seguem no Instagram e têm uma série de ideias a respeito de quem eu possa ser, e que, inclusive, não deve nem corresponder à realidade. E esse momento inicial é um momento no qual a gente conseguiria usar para tanto dar os informes paroquiais burocráticos, quanto também para criar um ambiente acolhedor, um ambiente de confiança, de segurança para os estudantes. Eu já tenho alguns anos, eu mando para os meus estudantes, antes de começar a matéria, eu tenho o e-mail de todo mundo, porque está todo mundo cadastrado na plataforma de ensino à distância. Eu não dou só para contextualizar, a gente tem uma plataforma educacional que ela é o Moodle, é uma plataforma usada para ensino remoto. Não é o meu caso, eu dou aula presencial, a maior parte dela, mas a gente tem essa plataforma e eu tenho lá o e-mail de todo mundo. E o que eu faço é preparar um formulário que eu mando para os meus alunos antes de começar a matéria. E nesse formulário eu pergunto algumas coisas pessoais. Eu pergunto que séries e filmes eles estão assistindo no momento, que música eles gostam, ou que eles estão curtindo ouvir nesse período mais recente. Eu pergunto para eles por que eles estão fazendo fisioterapia, se tem alguém que é para eles uma inspiração. Eu pergunto também a respeito de algo, né, que eles queiram me contar. Então ali tem o formulário é blindado, mas se eles quiserem, ao final eles se identificam. E eu já tive estudante que falou para mim a respeito de um plano de ser missionária, e depois essa pessoa realmente saiu do país em missão com a igreja dela, com o pessoal da religião dela. Eh, eu já tive estudante que me falou que tinha um nome de registro, mas que usava só o segundo nome, porque não gostava do primeiro por alguma razão. Outra coisa que eu pergunto para eles é o que eu poderia, quando alguém quer agradá-los, o que que agrada eles? E aí tem gente que fala que quando não é dinheiro, né? A pergunta é o que que te deixa feliz que não seja algo que pode ser comprado? E aí eles falam de tempo, falam de palavras de apoio, eles falam de várias coisas a respeito deles, e eles também têm lá um campo para fazer perguntas a respeito de mim. Então, quando a gente vai para o primeiro dia de aula, eu já li os formulários, eu já entendi
um pouco a respeito de quem são os alunos que estão na minha sala de aula. Eu já tento saber se tem alguém que tem uma necessidade especial de aprendizado, se tem alguém que tem um nome social, se eu tenho alguém, que gostaria de alguma atenção diferente por qualquer razão que fosse. E aí a gente começa uma relação de se conhecer, porque eu preparo um slide com todas as respostas. Eu respondo todas as perguntas que me mandam a respeito de mim em formato de slide. E quando eles chegam na sala de aula, esses slides estão rolando de maneira, contínua. Então fica passando ali as respostas das perguntas que eles me deixaram. Eu também preparo para eles uma playlist da turma. Então eu abro o Spotify e cadastro a música que cada um me mandou nessa playlist, e eu uso essa playlist, por exemplo, para tocar na sala de aula antes deles chegarem. Então, tá tocando naquele dia, em outros dias, quando eu chego antes e a sala tá com tudo do som resolvidinho, arrumadinho, conforme eles vão chegando, as músicas que eles mais gostam estão ali tocando. Das séries e filmes que eles estão assistindo, eu tiro algumas referências para uma piada, uma brincadeira, ilustrar um slide, porque de verdade eu tenho um repertório muito diferente deles. Então tem algumas coisas. Outro dia eu fui falar de um desenho animado e eles não sabiam de quem que eu estava falando. Então, aí eu passo a usar referências que são mais próximas deles. E você deve estar pensando, nossa, Ana, que incrível, como é que você pensou nisso? Na verdade, eu copiei de um grupo de amigos, principalmente da professora Marielle Oali, que já tem episódio gravado aqui comigo. Ela que me deu a ideia de fazer esse formulário inicial. E é curioso como os alunos ficam felizes de ter alguém que tem interesse em saber quem eles são, do que eles gostam, quais são as referências deles, o que deixa eles felizes. E isso já cria um clima totalmente diferente para o primeiro dia de aula. Então, eu respondo as perguntas, fica lá rolando, aí tem um intervalinho, fica lá rolando de novo. Durante a primeira semana de aula, eu deixo, porque são 60 alunos, são 60 perguntas, né? Então, fica lá essas perguntas em vários pontos da aula rolando as respostas para eles me conhecerem melhor. E esse quebra-gelo, ele é uma quebra de expectativa também. E aqui no livro, os autores falam de como é interessante para criar esses momentos de elevação, né, que é uma das primeiras formas que eles chamam de momentos importantes que criam melhoria de relações interpessoais, são os momentos de elevação. Então, imagina que você vai chegar na sala de aula e tem alguém que já perguntou de você, que já quer saber de você, e aí essa pessoa escolheu uma música que você gosta e está tocando na sala, e aí a pergunta que você fez está lá. Isso é bem diferente daquilo que os alunos costumam esperar dos professores do ensino superior no primeiro dia de aula. E quando eles chegam, já tem essa quebra de expectativa e essa aproximação, essa preocupação em saber quem eles são e também em me apresentar. Então, essa é uma coisa que pode ser interessante de ser feita, aumenta esse senso de aproximação, de acolhimento dos estudantes. Tem outras estratégias, tem estratégias de jogos mesmo, você pode fazer alguns. Para quem tem interesse, né, em jogos para anfitriar, receber grupos, alinhar times de trabalho, o Cláudio Tebas tem um curso, eu fiz esse curso de jogos de escuta, todos eles são jogos para você criar esse senso de acolhimento, pertencimento, envolvimento com as pessoas. Porque, veja, não faz sentido nenhum a gente chegar lá numa turma que a gente não conhece e sem nenhuma estratégia, a gente, tipo, falar assim, ah, agora abraça, vamos todo mundo se abraçar, ou vamos fazer uma massagem um no outro. Inclusive, tem gente que nem gosta, que não vai aderir, que vai achar aquilo esquisito. E você tem que fugir um pouco do padrão para se destacar, mas também não pode fazer algo muito doido que cria nos estudantes uma sensação de estranheza
do tipo, ai, aquela professora louquinha. "Ah, a professora Ana Maria, ela é louquinha". Não, a ideia não é essa, a ideia é você ter estratégias, tá. Então os jogos de escuta do Cláudio Tebas é uma estratégia, na verdade são várias estratégias, eu fiz esse curso, é excelente. Eu também converso um pouco com gestoras de comunidade, pessoas que sabem, eh, criar intencionalmente comunidades, elas também têm várias estratégias para isso. E essa que eu estou partilhando com vocês do formulário é algo simples, dá para fazer e vocês vão descobrir coisas incríveis dos seus alunos antes mesmo da aula começar. E quando eles não se identificam, a gente fica: "Nossa, quem será que é?", né, aí você fica assim olhando na sala, tal. E mais de uma vez já aconteceu de algum aluno chegar para mim, mais para o meio do semestre, quando a gente já está mais próximo mesmo, e falar: "Professora, a senhora lembra? Ah, então lá no formulário, eu fui a pessoa que respondeu não sei o quê". É muito gostoso isso. Outra coisa que eu gosto de fazer é ter fotos dos alunos. "Ai, Ana, como é que você consegue isso?" São as estratégias, né. Eu já descubro quem é a representante da turma, ou o representante de turma, ou peço para algum professor, às vezes o coordenador do curso costuma ter uma foto, porque eu estou no terceiro semestre, então eu consigo foto de quando eles chegaram na faculdade que eles eram um bicho, e calouros, né, e aí eu uso uma foto da turma toda. Então eles também chegam em sala de aula e eles já estão numa foto, eu já fui atrás da foto. Essa coisa de ir atrás da foto, já mostra para eles que eu estou interessada em saber quem eles são, em conhecê-los, em reconhecer os rostinhos, saber pelo nome. E é engraçado que numa turma de 60, tá certo que eu dou um montão de aula para eles, aos pouquinhos eu vou conhecendo todo mundo pelo nome, e isso me dá muita felicidade, muita satisfação. E eu sei também que os estudantes se sentem especiais por serem lembrados pelo nome, pelo rosto, pelas fotos. Então aqui tem aí algumas coisas para vocês imaginarem como criar esses pequenos momentos marcantes para esses primeiros dias, os primeiros encontros em sala de aula, com os alunos. A gente pode fazer coisas diferentes também, eh, fazer atividades práticas. Se você tem uma disciplina que é uma disciplina teórico-prática, você pode destacar algo prático da sua disciplina, que você sabe que os alunos têm muita vontade de fazer. Então, eu fico imaginando, os alunos vão para cardio e eles devem estar morrendo de vontade para ver um respirador, como mexe, como não mexe. Então, de repente, ter esse aparelho em sala de aula, apresentá-lo com um nome e esse aparelho meio que virar o mascote da turma. Algo assim também cria uma piada interna, algo que é daquela turma e que vai aumentando esse senso de aproximação, acolhimento, pertencimento e depois engajamento estudantil. Tudo isso é para aumentar. É lógico, a gente está falando de relações interpessoais, mas isso não é o propósito único. O propósito final é ter uma sala mais participativa e um estudante que vai ter melhores experiências de aprendizado, tá? E outra coisa é que muito do que acontece é que em salas de aulas bastante grandes, nem sempre a gente tem a oportunidade de falar, de ter um momento em que você fala em especial com cada um dos seus alunos. Quando você faz um formulário e pergunta para ele por que está fazendo fisioterapia é importante, por que está nessa sala de aula é importante, por quem essas pessoas estão estudando, estão se formando, e você vê essas pessoas falando da família, dos pais, do investimento que está sendo feito neles, você também vai se encher de propósito. E esse propósito, que não é ir para a sala de aula para dar aula, mas é estar lá para apoiar alguém que tem uma família toda por trás, esperando a formatura, essa pessoa se profissionalizar e poder ajudar a família como um todo, isso cria na gente como professor um resgate ao propósito do ensinar, ao propósito do educar os nossos alunos. É mais do que ir lá e cumprir um cronograma. Então, conhecer mais da história deles parece que é sobre eles, mas no fim acaba sendo sobre nós também, sobre o nosso senso de importância dentro daquele contexto, tá?
Todas essas coisas, então, são para melhorar essa sala de aula e se a gente não pode ter conversas individuais, que a gente trace estratégias para poder tentar conhecer um pouco dos nossos alunos. Outra coisa que tem aqui no livro e que eu acho interessante para inspirar vocês, por exemplo, para o uso desse formulário, é que os autores apresentam uma pesquisa a respeito da construção de relacionamentos interpessoais duradouros. É uma pesquisa que fala de casais, de como casais se relacionam, mas ela, no fim, é sobre como a gente se relaciona como um todo, né? E tem um exemplo muito bonito aqui de como enfermeiras criaram conexão com uma criança que era autista e que era há muitos anos ninguém ouvia ela falar, o autismo dela era de um grau de suporte bastante elevado, e essa menina, ela não falava com ninguém, ela se comunicava por escrito com o pai, e no momento da internação dela, o pai tem um ataque cardíaco e também é internado. E aí ela fica sozinha na enfermaria pediátrica e o pai internado no mesmo hospital, mas em outro lugar. E aí as enfermeiras não estão sabendo como lidar com a situação, até que uma delas tem a ideia de dar para ela um pedaço de papel, caneta, lápis colorido, e pediu para ela, no pedaço de papel, representar o que mais importava para ela. Então, pega essa criança e diz, diz para nós o que é mais importante para você, para que a gente possa cuidar de você enquanto você está aqui. E aí a criança consegue dizer que ela não gosta que fiquem tocando nela, que ela só está acostumada com o pai, e que ela vai chorar, e que ela vai resistir um pouco aos tratamentos, porque é muito desconfortável para ela e ela não sabe como se expressar bem, para elas terem paciência com ela. E isso cria todo um senso de cuidado dessa menina completamente diferente. Então, se as enfermeiras não tivessem parado para perguntar para ela como fazer esse cuidado, elas provavelmente tentariam coisas que tentam com crianças, brincadeiras, ah, alguma coisa meio animada, meio lúdica, e não teriam um resultado satisfatório, tão satisfatório do que apenas e tão somente perguntar o que era mais importante para essa paciente. E tudo isso para dizer que quando a gente está pensando em fortalecer conexões, algumas coisas são cientificamente comprovadas. Então, aqui eu vou ler um trechinho do livro que eu acho interessante, que ele fala o seguinte: o princípio central na ciência do relacionamento é um conceito que poderia unir a vasta e diversa literatura sobre o assunto. Ele pode ser capturado numa única frase: nossos relacionamentos são mais fortes quando percebemos que nossos parceiros são responsivos a nós. E aí, a responsividade aos relacionamentos, ela é caracterizada por compreensão, validação e cuidado. De novo, compreensão, validação e cuidado. Quando eu pergunto para alguém o que mais importa para essa pessoa, eu estou buscando compreendê-la. Quando eu trago algo que mais importa dessa pessoa para dentro do relacionamento e demonstro interesse por isso, eu estou demonstrando validação. E quando eu cuido para que as coisas que importam para essa pessoa estejam presentes no dia a dia dela, eu estou cuidando dessa pessoa. Tudo isso para falar que professores podem fazer compreensão, validação e cuidado dos seus estudantes numa atitude intencional de criar relacionamentos interpessoais mais fortes.
Então as nossas aproximações com os estudantes, elas podem ser intencionais para criar essa empatia, esse relacionamento, essa troca, essa conexão através de compreensão, validação e cuidado. E aí, como eu prometi, exemplos práticos de como a gente pode tentar construir isso em sala de aula, onde a gente não consegue conversar no um a um com os estudantes. Você pode incluir no formulário, ou mesmo em alguma atividade do tipo nuvem de palavras, ou aqueles quadradinhos anônimos que tem em aplicativos do tipo Mentimeter. Você pode incluir as seguintes perguntas: você está ciente de quais são as expectativas que eu tenho sobre você em sala de aula? Porque às vezes os alunos não sabem o que a gente espera deles em sala de aula. E é lógico, a gente fala disso em momentos de avaliação, então, esse aqui é a rubrica da, dessa atividade. Então, ali tem o que a gente espera como bom, regular e péssimo, por exemplo. Mas o que que a gente espera de um estudante em sala de aula? Que ele chegue no horário, que ele participe, que ele se envolva, eh, as provas, elas são difíceis, elas são fáceis, o nível, né, o nível do conhecimento, o aluno sabe quais são as expectativas gerais que você tem sobre ele? Você tem os materiais necessários para realizar o seu trabalho? No mundo de internet, de conhecimento para todo lado, às vezes a gente acha que os estudantes têm os PDFs dos livros, os PDF das nossas aulas, mas às vezes a gente tem estudantes na sala de aula que têm necessidades especiais. Por exemplo, uma baixa visão pode exigir que a gente programe PDFs com letras com peso maior, com maior contraste, slides com maior contraste. Às vezes você tem um estudante dentro de sala de aula que tem uma necessidade especial, às vezes tem uma capacidade auditiva baixa, mas se você sempre falar de frente para a turma, ele lê lábio e tá tudo certo. Essas coisas, de novo, né, vão aumentando esse senso de cuidado com o outro. Você tem a oportunidade de fazer o seu melhor trabalho todos os dias? Ou você pode adaptar isso? Você, como estudante, você tem oportunidade de todo dia dar o seu melhor? Porque a gente tem aluno que tem pais, ausentes, tem dificuldade de dinheiro, às vezes cuida dos irmãos. Então é importante a gente entender hoje qual é o cenário, da vida desses alunos. Eu gosto muito de comparar a minha condição de aluna com a condição de aluno dos meus alunos hoje. Eu tive pais que apoiavam completamente os meus estudos. Nós fomos uma família, meu pai e minha mãe nunca se separaram, eles brigavam como todo casal, mas eu nunca tive que me posicionar a favor ou contra minha mãe ou meu pai. Eu nunca tive que cuidar de irmão mais novo, porque minha mãe trabalhava, meu pai tinha ido embora. Eu não vivi essa realidade de uma família que não se constituiu pai e mãe, e nós crianças sendo cuidados, filhos sendo cuidados como filhos. Minha família sempre me deu uma condição de estudar com a cabeça fresca. Eu não estava preocupada com o que estava acontecendo na minha casa ou com minhas tias, os meus avós. Não, cada um estava ali desempenhando o seu papel. Meus pais foram meus pais. O que eu vejo muito hoje é que a gente tem aluno em sala de aula que vive uma vida muito dura e que às vezes muito jovens, eles já têm que saber quanto, o de dinheiro vai chegar, como é que vai controlar essa grana, e às vezes tem que apoiar a mãe numa série de coisas, cuidar dos irmãos estudando, cuidar às vezes de irmãs, né, mais jovens, dos meninos, entender quais são as oportunidades dessa pessoa estar lá com a cabeça clean, né, trabalhando, estudando completamente dedicado, é importante.
Essa coisa das oportunidades para fazer o seu melhor como estudante todo dia também tem as questões de saúde mental. A gente tem alunos que estão medicados para déficit de atenção, alunos que às vezes estão passando por períodos de depressão, tomando remédios que às vezes, inclusive, deixam o raciocínio um pouco mais lento. Então, é interessante a gente ter esse momento para perguntar para o aluno e se você tem na sua faculdade um centro de coordenação pedagógica que te dá um relatório, que traz isso para você, você está com isso feito já. Eu não tenho isso, tão sistematizado assim. Outra pergunta que pode estar lá e que vai ter a ver com essa coisa do cuidado, validação, compreensão, você recebeu, né, reconhecimento por um bom trabalho? Perguntar para o aluno se ele se porque isso é muito nosso, né, dos professores, a gente vai lá e dá errado na prova, e deixa um comentário nas questões erradas, mas como é que a gente reforça aquilo que está bem feito nos nossos alunos? O senso de maestria, ele é muito importante para desenvolver a autoeficácia, e eu vou dar uma palestra agora na semana pedagógica só a respeito de como corrigir as provas dos nossos alunos, aproveitando essa oportunidade para autoavaliação do estudante, para ele entender de fato onde é que ele não estudou e está precisando reforçar o conhecimento, mas também para desenvolver autoeficácia, engajamento, senso de progresso de fato. E não ter momentos em que o aluno recebe bons feedbacks, recebe feedback daquilo que ele fez bem, é algo que diminui o o engajamento, a vontade, o interesse, mas principalmente o senso de autoeficácia para os estudos, tá. E aí você entender como é que é isso para o aluno também é interessante. Outra pergunta que é interessante de estar nesse formulário é como o estudante reconhece um professor que se importa com ele, para a gente saber e poder modelar. Poder reproduzir algumas dessas coisas se elas forem pertinentes, interessantes para nossa sala de aula, para o nosso contexto de ambiente educacional. E ainda, fazer uma pergunta a respeito de pessoas que incentivam ou que são referências, que são modelo para o aluno. Então, quem são as pessoas que apoiam esse estudante a se desenvolver? São perguntas bem pessoais, várias delas também são reflexões para o próprio estudante ao respondê-las, mas todas elas vão mostrar para o seu aluno que você está interessado, que você de fato quer saber quem é a sua sala de aula e tudo mais, tá? Então, são perguntas que você pode usar no seu formulário, a exemplo das outras que eu já tinha comentado. E é isso. eh, Especialmente para quem é aluno, porque esse é um podcast que a gente fala para alunos e professores, especialmente para os alunos, iniciando os processos de aprendizado e recomeçando nos semestres, eu queria também deixar essa mensagem, né? Que é o fato de que se você está num ambiente educacional que é desconfortável para você, a chance de você ter um baixo aprendizado é muito grande, ela aumenta. A gente tem lá na pirâmide de Maslow, se você tem as suas necessidades básicas, fisiológicas, né, alimentação, sono, atendido, você vai tentar se envolver dentro desse ambiente educacional, procurando por segurança, conexão, pessoas que te fazem crescer. Só que se você é uma pessoa muito introvertida, muito fechada, se você já vai para uma disciplina com uma baixa predisposição a querer participar, se envolver e tudo mais, a chance de você definitivamente não conseguir ser um estudante engajado, proativo, que aproveita o conteúdo, que aproveita aquilo que o professor tem para oferecer em termos de experiência, é muito grande. E mesmo quando a gente está numa matéria que a gente não gosta tanto,
olhar o professor, modelar coisas, aprender exemplos bons e ruins de coisas que acontecem em sala de aula para dizer: "Ah, eu gosto, eu não gosto disso". Também é uma forma de aprender, é também um aprendizado. Por isso, não perca a oportunidade de aprender com o seu professor, independente de que matéria é. Não perca a oportunidade de se envolver com os seus colegas, de participar de fato da turma, de, eh, de fazer uma reflexão a respeito de quem você é dentro desse ambiente educacional. Eu sei que eu sei que conforme os anos passam e a sociedade, a cultura como um todo muda, fica parecendo muito que ir para a sala de aula e o professor, que essas relações, assim, se deterioraram, se perderam ao longo dos anos, mas de fato, se a gente olhar para a sala de aula como uma oportunidade de relacionamento interpessoal, todos somos pessoas. Todas as pessoas querem estar num ambiente dinâmico, atrativo, interessante, que faz a gente crescer, a gente melhorar como pessoa. Se a gente se ouvir nesse sentido e tentar se conhecer, se validar, se compreender e cuidar do ambiente educacional, estudantes e professores vão ganhar, com toda certeza. Então, as pesquisas têm mostrado isso, né? Relações positivas entre professores e alunos estão associadas a um maior engajamento. Mas a gente não cria relações positivas sem se conhecer, sem se importar, sem se compreender, sem se cuidar, sem validar as necessidades uns dos outros. Então, este é um episódio para inspirar o começo de ano de professores e alunos. Eu estou animadíssima. As minhas aulas começam só em março. Eu já estou com todo o calendário pronto. Eu já tenho meu formulário aqui. Eu já fiz novas perguntas para ele a partir desse livro e de outros que eu venho lendo. E desejo para todo mundo um semestre maravilhoso de aprendizado, com muitas oportunidades de crescimento, de ganho pessoal, para que a gente possa ter essa sensação de que a sala de aula, quando ela precisa existir, quando a gente não está no lifelong learning, não está fora da sala de aula, mas quando a gente está em sala de aula, que esse momento seja especial, que ele vale a pena, que ele seja inspirador. A citação que eu prometi, eu não sei se vocês sabem, mas Pitágoras, ele tinha uma escola, ele fundou uma escola. E ele tem um negócio que chama versos de ouro. São regras, é um conjunto de sugestões de comportamento para que a gente tenha uma vida de ouro. E o ouro aqui, ele não está fazendo menção a algo de valor comercial. Para pessoas como o Pitágoras, o ouro, ele é uma representação do que é bom, belo e especial, porque o ouro é um metal que não se corrompe na presença de de outros corpos, de outros metais. Então, a gente está falando de entender o que seria bom, o que seria valoroso quando a gente está pensando em termos de conduta humana, né? Então, eu vou deixar aqui, do Pitágoras, uma das, um dos versos de ouro, que é essa ideia de como a gente pensa a respeito da dessa presença em sala de aula, tá bom? E aí ele fala o seguinte: você vá se instruir devagar, aprende com paciência. Do tempo e da constância é que vem a sapiência. Poupa a saúde, que ela é um tesouro precioso. Ao teu corpo, alimento, à tua alma, repouso. Usa a moderação,
porque ainda mais nocivo do que a falta resulta às vezes o excessivo. Não pratiques luxo nem avareza também, pois é no meio termo que consiste o bem. Que vocês tenham um ano de ouro em 2025, como aluno ou como professor. Esse é o episódio número 90 do podcast Aprender e Ensinar. Se você gostou, manda para um amigo, manda para uma amiga, aluno ou professor. Se você é professor, faz o seu formulário, conhece teus alunos. Se você é aluno, se entrega a essa experiência, aproveita a oportunidade de desenvolvimento. E a gente se vê no episódio número 91. Um beijo.